Oi, pessoal, tudo bem aí? Hoje a gente vai falar, continuando o nosso ponto, né, que estávamos falando sobre a psicoterapia com crianças, a gente vai falar agora sobre o papel de cada um, dos pais, da criança e do psicólogo. Então, só recapitulando um pouco, na aula passada, a gente estava trabalhando alguns pontos específicos em relação à psicoterapia de crianças e como a criança geralmente se porta. A gente falou um pouco sobre as fantasias, né, que a criança tem, sobre o atendimento e sobre a importância do psicólogo dar bastante liberdade para ela. Uma liberdade, né, para ela explorar, para ela trazer o que ela está sentindo, o que ela está pensando, mas ao mesmo tempo também limitar nas coisas que se pode fazer e o que não se pode, né? Limitar no que ela vai poder trabalhar com o terapeuta, para ela não poder fazer tudo, né? Pode quebrar tudo, pode destruir tudo, pode machucar o terapeuta. Então, esses cuidados o terapeuta precisa ter, porque isso ajuda a assegurar. O limite, ele não é prejudicial, ele não precisa ser autoritário. O limite, ele é assegurador. O limite ajuda a criança, inclusive, a ela ganhar uma noção corporal. Como isso, né? Porque quando você dá um limite de regras para a criança, você está dando também um limite de que existe um outro. Então, o seu limite corporal acaba quando começa o mundo. Essa percepção da criança é muito importante para que ela se torne um sujeito que ganhe uma noção da realidade e, inclusive, uma noção do outro. Isso é essencial para a formação da personalidade de qualquer sujeito, tá? Uma boa personalidade, uma personalidade mais saudável. Então, é importante que se delimite também para a criança. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos desses sujeitos que vão fazer parte do processo da psicoterapia com crianças. Primeiro, vamos falar dos pais, tá? Então, os pais, eles são parte integrante do cenário. Os pais precisam participar. Eu até coloquei aqui que antigamente, quando a psicologia estava associada com o modelo médico, os psicólogos eles mantinham os pais longe do processo. Então, existiam, né, os terapeutas que recebiam as crianças, faziam a psicoterapia, e os pais eles só recebiam as orientações de como agir e tal, mas não se chamava muito os pais, eventualmente só para orientá-los, mas não se chamava muito os pais para essa participação que atualmente se propõe. É importantíssimo que os pais participem e que o terapeuta tenha bem claro que a participação dos pais não quer dizer quebra de confiança com a criança, não quer dizer quebra de sigilo, não quer dizer que o que você está trabalhando com a criança você tenha que contar para os pais. Aliás, você não vai contar. Essa é uma regra inicial, é a regra de ouro do atendimento psicológico. O que você vai precisar é ter o aval dos pais e se aproximar desses pais para que eles também saibam o que está sendo feito, o que está sendo pensado, discutir junto soluções sobre alguns aspectos que você está observando que podem ser melhorados e precisam ser trabalhados. Então, os pais são partes muito importantes do setting ali. Eles fazem parte do cenário, eles precisam participar e eles precisam estar atuantes nisso, tá? Então, eles são aliados importantes no bom resultado da psicoterapia. Aqui tem a continuação, né? Mantê-los como participantes possibilita a formação de muitas oportunidades para observação de desempenho de papéis, possíveis transtornos da comunicação e a emergência de transferências e de dissociações com as respectivas identificações projetivas de uns nos outros. Vou explicar o que essa parte significa. Você trazer os pais para perto, você sempre que possível, você já combinar com os pais que você vai dar devolutivas, que você vai trabalhar com eles com informações mais que eles possam trazer, que eles vão ser muito participantes, vai permitir que eles desempenhem um papel na terapia do filho. E com isso, a criança, né, o sujeito que está em psicoterapia, ele sente que está todo mundo muito mais engajado, está todo mundo mais torcendo para que ele consiga
melhorar desse aspecto, ele está sendo ouvido, ele está sendo importante ali nesse processo. Então, a participação dos pais é importante porque faz com que a criança sinta a autorização para que ela possa estar em terapia e poder trabalhar aquilo que está acontecendo com ela. Também, o psicólogo, pela aproximação dos pais, ele consegue ver melhor o desempenho dos papéis familiares, como é que se realiza, observa possíveis transtornos de comunicação familiares, então é importante essa participação até mesmo por conta disso, e a emergência das transferências e de algumas dissociações, alguns aspectos que não estão ali muito dentro da realidade, aqueles aspectos são importantes a gente observar e tomar cuidado, que é o que pode às vezes estar trazendo, não posso dizer assim, um certo sintoma, né, na relação entre a criança e os pais, né? Então isso é importante observar assim, esses sintomas, como é que isso está acontecendo, como é que está sendo feita essa comunicação, e também a questão das identificações projetivas uns nos outros. Identificação projetiva é um conceito kleiniano, né, que grosso modo, aqui não é função disso, mas só para a gente poder contextualizar, a identificação projetiva, muito grosso modo, é a forma de você colocar no outro aquilo que você não suporta em você. Você deposita no outro, né? Projeta no outro algo que você identificou em você. Aí você coloca nele, em geral, um aspecto que você não suporta. E no meio familiar, isso pode e deve, geralmente, né, acontecer circulando nas relações afetivas. Então, onde tem relação afetiva, tem algumas identificações projetivas circulando de um jogando no outro, depositando no outro alguns aspectos que não suportam em si. Na família, isso circula também. Então, você aproximando os pais, sabendo um pouco mais como eles pensam, sabendo como eles se engajam no atendimento da criança, como é o dia a dia deles, enfim, como é a atitude deles, e até mesmo se eles respeitam o setting, se eles respeitam a criança, todos os aspectos que aparecem aí também ajudam o terapeuta a pensar como circula tanto a agressividade como os sentimentos mais amorosos, tá? Os sentimentos mais hostis e os sentimentos mais amorosos. Uma questão importante que acho que a gente já falou, que o psicólogo deve estar suficientemente bem preparado para reconhecer e manejar tais situações. Então, por isso a importância de deixar que os pais participem, né? Atrair os pais para a participação, porque assim você começa a identificar alguns aspectos a serem trabalhados e que são importantes de serem trabalhados, e com isso você vai se preparando cada vez melhor, compreendendo melhor o caso. Fora isso, já é de praxe, né, que o psicólogo infantil, assim como os outros psicólogos, faça a sua terapia pessoal e faça também a sua supervisão. E que também participe de grupos de estudos ou esteja cada vez mais atualizado nos estudos da teoria que ele se propõe a utilizar para compreender e as técnicas também que estão sendo bastante utilizadas para que se compreenda e se utilize boas técnicas boas ferramentas, né, com a criança. Agora a gente vai falar um pouquinho da caixa lúdica. Vai ter uma aula, quando a gente falar de observação lúdica, uma das próximas, né, a próxima ou a outra, que a gente vai falar sobre os brinquedos que compõem a caixa lúdica, tá? Mas a caixa lúdica, ela é uma caixa de brinquedos que ela é utilizada em psicoterapia infantil. Desde que se começou a utilizar a psicoterapia infantil lá com a Melanie Klein, ela já percebeu que os brinquedos são ótimas fontes de comunicação entre a criança e o outro. Então, essa fonte de comunicação é muito utilizada pela caixa lúdica. A caixa lúdica, uma caixa que você vai montar, toma cuidado, né, que caixa você vai utilizar, procura não usar uma caixa transparente, procura usar uma caixa bonitinha, não precisa ser nada, né, e importante nada muito caro, é importante até que ela seja discreta, né, porque também
a função da psicoterapia infantil não é uma função educativa. Então, se na escola eles podem colocar personagens da Marvel, não se considera muito relevante você montar uma caixa com personagens da Marvel, por exemplo. Então, monta uma caixa discreta, com uma cor que seja discreta também e que lá nessa caixa você vai colocar alguns brinquedos que a gente vai discutir numa próxima aula, quais são. E nesses brinquedos a criança ela vai utilizá-los, né, com esses brinquedos ela vai utilizar para se comunicar com o terapeuta utilizando essas ferramentas. Então é no brincar, e a gente já falou um pouco sobre isso, que é no brincar que a criança mostra como está o mundo dela. Ela mostra o que ela quer comunicar de fato. Então, por isso que na caixa lúdica precisa conter, né, os brinquedos mais fundamentais para que ela possa trazer essa comunicação. Então, por isso, na entrevista inicial, também o terapeuta pergunta para os pais com que brinquedos a criança costuma brincar, e é muito comum que se coloque na caixa lúdica alguns brinquedos que a criança goste de brincar. Claro que se os pais disserem que gosta de jogar um videogame, você não vai colocar um videogame lá, né? Mas, em geral, que tipos de brincadeiras que a criança gosta. Então, aqui, na sala do terapeuta infantil, tem a presença da caixa de brinquedos, que é essa caixa lúdica, que possibilita que a criança que ainda não tem satisfatórias condições de expressar-se verbalmente, ou que ainda está muito inibida, ou seja, não tem recursos, né, verbais para poder expressar o que tá se passando, ela pode utilizar a linguagem dela por meio dos bloquinhos de montagem, por meio dos desenhos, das histórias, e com isso ela vai criando alguns papéis, e esses papéis que ela confere aos personagens, aos brinquedos, a forma como ela usa os brinquedos, a forma como ela passa de uma brincadeira para outra, tudo isso está dizendo de como ela está se sentindo e como ela vê o mundo emocional dela. Então, tudo isso, né, e a utilização que as crianças menores empregam nas narrativas baseadas no faz de conta que, são importantes para a gente poder investigar como está se dando esse mundo da criança. Então, o psicólogo ele precisa montar uma caixa, né? E nessa caixa, quanto mais brinquedos tiver, quanto mais materiais tiverem e que a criança puder utilizar de formas diferentes, melhor para poder trabalhar esses aspectos que precisam ser trabalhados. Cabe particularizar que os desenhos, modelagens e pinturas permitem perceber a força expressiva contida nas cores, nas proporções, nos limites que as figuras humanas desenhadas guardam em relação com o espaço do papel, que podem definir a importante discriminação de seus limites corporais, do seu eu em relação ao mundo exterior e etc. Então, pelos desenhos também, pela forma como a criança desenha, pela forma como ela usa a folha, pela forma como ela usa as cores, pelo traçado, tudo isso a gente consegue investigar como a criança está trazendo o mundo dela, né? O que ela decide trazer no mundo dela a partir do desenho, dos materiais gráficos, das pinturas que ela se propõe, das esculturas que ela faz. Então, tudo isso é motivo de comunicação, é forma de comunicação que a criança tem com o mundo. Então, está trazendo como ela está enxergando o mundo e como ela se comunica com você, te mostrando como ela está vendo esse mundo, tá? Então, por isso a importância da gente pôr bastante material de brinquedos e materiais gráficos para a criança poder utilizar. Materiais assim que fazem esculturas, por exemplo, argila é excelente, tinta é excelente, tudo aquilo que puder, Lego, né, tudo aquilo que puder trazer construção e que não seja estruturado, ou seja, que não tenha uma forma já pronta, a criança tem que construir. Por exemplo, um papel em branco, a criança tem que desenhar. O que ela vai desenhar? O que estiver passando na cabeça dela. Então, esse desenho, né, a forma como ela vai expressar, vai ajudando com que ela vá nomeando como ela está vendo o mundo. Então, isso é importante porque é a forma dela trazer espontaneamente aquilo que está acontecendo. Aqui a questão da resistência. Então, isso é um fator também que eu queria comentar com vocês. É sobre o conceito de resistência, né?
A resistência é um conceito também da psicanálise, que, grosso modo também, claro que dá uma aula sobre resistência, mas, grosso modo, ele se define como o próprio nome já diz. É uma capacidade mental que todos nós temos de resistir a algo que é perigoso. Então, tudo aquilo que for assustador, que for novo, que for diferente, que for estrangeiro, né? Ou seja, tudo aquilo que te representar alguma novidade gera uma certa resistência inicial. E pode acontecer, a gente falou no outro vídeo lá, que a criança, em geral, ela cria bom vínculo com o terapeuta, né? Em geral, ela cria bom vínculo, porém, pode acontecer da criança criar algumas resistências. E aí o Zimmermann levanta uma questão importante e que ele fala que quando a criança está demonstrando resistências, é importante que o psicoterapeuta avalie o seu trabalho, a sua atuação, o seu papel, porque ele provavelmente isso pode estar acontecendo, isso está acontecendo na relação. Então essa resistência está acontecendo porque algo está perigoso na relação. Razões possíveis para a resistência. 1. A resistência da criança pode estar significando a ocorrência de alguma falha no entendimento e no manejo por parte do psicólogo. Então, esse é um dado importante. Se você está percebendo que a criança está se negando a fazer as atividades que você propõe, ou não está querendo fazer nada, ou quando você comenta algo com ela já resiste. Então, assim, tem pedido para a mãe para não ir. Então, esses aspectos estão talvez indicando uma falha na comunicação entre o terapeuta e o paciente. Alguma coisa inicial a gente já pensa por aí, tá? Claro que a gente vai ampliando isso e aí vem os outros itens. De modo geral, as resistências da criança na psicoterapia se expressam como se comportam em casa e se constituem como um indicador dos mecanismos que estão forjando a estruturação da sua personalidade. Por exemplo, até grifei essa parte do exemplo que eu acho que vai ser importante. Por exemplo, a criança pode estar agredindo continuamente o terapeuta, sob forma verbal ou conductual, né, pela forma, às vezes, de ações, como forma de testar ao máximo possível a sua capacidade de ser continente, a sua capacidade de sobreviver aos ataques sem desmoronar ou revidar. Esse é um dos pontos que a resistência pode aparecer. Às vezes a resistência não está sendo exatamente por uma dificuldade do manejo do psicólogo, mas às vezes a resistência está aparecendo porque a criança está querendo testar até onde o terapeuta aguenta, ou seja, porque o paciente sente que o desejo do terapeuta é de que ele ganhe autonomia, de que ele melhore, de que ele consiga nomear os sentimentos e resolva as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Quando o inconsciente desse paciente percebe isso, pode ser que ele trabalhe a impotência do terapeuta exatamente nesse ponto, dizendo, em outras formas, pelas atitudes, por exemplo, que o terapeuta não vai conseguir chegar nele, não vai conseguir saber o que ele sente, ou mais ou menos assim, vamos ver se você é forte o suficiente, se você aguenta, né, que eu não venha, se você aguenta que eu te frustre muitas vezes. Você propõe uma atividade, você até comprou um brinquedo novo lá para pôr na caixa porque vai ser legal para fazer essa atividade e eu falo que eu não quero brincar. Então, essas frustrações podem ser significativas para que o paciente às vezes perceba se o terapeuta suporta isso. Então, essa é uma das outras formas. Às vezes a questão não está no manejo, mas está na forma como aparece essa resistência. Um outro item que ele coloca em relação à resistência é que o que é perigoso é a possibilidade do psicólogo, consciente ou inconscientemente, formar um conluio de acomodação no que tange a análise de determinados aspectos e condutas significativas,
preferindo ficar unicamente em uma condição de amiguinho. A resistência, ela pode gerar também um conluio de acomodação. Então, o perigo de gerar esse conluio de acomodação é que é como se fosse uma duplinha, os dois estão acomodados. A criança finge que vem na terapia e o psicólogo finge que atende. Então, essa duplinha não está trabalhando nada. Então, o terapeuta vira um amiguinho, quase sempre esse amiguinho, entre aspas, pressupõe um terceiro elemento ao qual eles se unem contra eles. Então é muito comum, às vezes, em casos de crianças que sofreram violência ou que sofreram alguma negligência dos pais, o terapeuta ser meio que convidado, ele se sentia ali na sessão, durante o processo, a ser um amigo, como se fosse uma espécie de parceiro que compreende, né, o que acontece com a criança ou o que aconteceu com a criança contra aquele terceiro elemento. Se o terapeuta ficar exclusivamente nesse lugar de amigo, de uma certa cumplicidade, ele perde o paciente como um todo. Ele vai ter um amiguinho ali contra um outro elemento, ali contra um terceiro elemento, entre aspas, mal, vai criar uma aliança, nós somos os bons e aquele sujeito é o mal, e daí não vai ajudar essa criança a evoluir com nada. Isso serve para psicoterapia de adultos também, tá? Então, esse conluio de acomodação é muito perigoso e deve ser sempre levado em consideração. Aqui vem um outro item, que é a presença da resistência na análise de crianças, adquire uma característica singular, pelo fato de que, em um grande número de vezes, trata-se de uma dupla resistência. Isso é, que a própria criança, resistência da criança e resistência dos pais. Às vezes assintosa e outras vezes muito sutil. Um problema grande que acontece é que quando muitas vezes os pais acabam tendo resistência ao tratamento da criança, ou o tratamento da criança vai solicitando aos pais algumas mudanças que eles não estão disponíveis a fazer, pode ser que gere resistências e essa resistência vá afetando a criança. Então, pode ser, por exemplo, vou citar um caso aqui, né? Uma vez que aconteceu até, que uma mãe dizia muito assim, como foi a sessão, quando a criança voltava? E a criança falava, foi legal, a gente brincou disso, a gente falou de tal coisa, e a criança voltava muito animada, né, da sessão. E a mãe comentava com a criança assim, com a sua psicóloga você fala disso, mas comigo você não fala. Então, nessa comunicação tem um perigo, porque tem uma comunicação de que, olha, eu estou enciumada, eu estou insegura, e a criança, como ela depende muito da mãe, ela quer o amor da mãe, ela não quer frustrar a mãe, é muito provável que, se isso vá se repetindo muitas vezes, a criança ela vai, de certa forma, perdendo um pouco a energia na terapia, porque ela quer, na verdade, ganhar mais a atenção da mãe do que propriamente da terapeuta, que é uma pessoa que chegou agora e tem um trabalho com ela ali profissional, né? Então, comentários, por exemplo, como esse, geram indícios de resistência, né? Então, por exemplo, às vezes até algumas situações até mais deliberadas, né? Liga, né, avisando, hoje ele não vai na terapia porque ele tá cansado, viu? Mas ele falou que tá cansado? Não, eu tô supondo que ele tá cansado e ele não vai na terapia. Então, isso é mais deliberado, né? De que não tá permitindo que a criança receba aquele espaço. Uma coisa também importante de considerar é que levar o filho à psicoterapia pressupõe trabalhar não só com as suas resistências, mas trabalhar com a fantasia de ter falhado em alguma coisa. Eu já vou dizer logo de cara para os pais, tranquilizando aqui para quem é pai e mãe, que levar a terapia não é um exercício de você trabalhar a frustração de ter falhado alguma coisa, mas é você enfrentar as dificuldades
que podem aparecer durante o processo de amadurecimento dessa criança e de vocês também. Então, quem é mais disponível a enfrentar isso, quem tá mais seguro, né, desse enfrentamento, em geral aceita a terapia de uma forma melhor. Um outro aspecto também é que o trabalho em psicoterapia também se envolve-se como se fosse também uma triangulação edípica, porque o terapeuta ele ocupa um espaço, a criança outro e os pais outro. Então, como cada um desse triângulo se comporta, vai afetar os outros seguintes. Então, dependendo da forma como cada um viveu o seu complexo de Édipo, vai viver o processo de terapia de uma forma diferente, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouco melhor sobre esses aspectos e também vamos falar um pouquinho mais sobre o papel da criança, né, e do psicólogo ainda na psicoterapia infantil. Então, até o próximo vídeo.